escalar satisfaz a essa equação. E essa equação, como nós já sabemos, é uma equação que está me dizendo que ômega 2, né, é igual a kappa 2 C2. Então, do ponto de vista da física da interpretação de partículas, isso aqui lhe dá E2 igual a P2 C2. Então, seria uma partícula com massa de zero. Então, na verdade, o campo de Calvin-Ramond, da maneira que ele foi colocado, ele está descrevendo um escalar de massa nula. Então, é o que o Doyle pode dizer que eu foco no escalar. Escalar de massa nula. Tá? Beleza, massa zero. Vamos só. Então, é a primeira. Não acabei ainda de discutir isso, porque falta discutir uma outra coisa. Vamos depois escrever as equações de campo. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos colocar isso aqui de uma forma mais próxima das equações de Maxwell. Vou apagar aqui. Eu estou tentando ir no detalhe, porque muitos de vocês, para muitos de vocês, essas coisas aqui são novas. Né? Se vocês tivessem feito um curso, talvez, de teoria clássica de ficção acusante, né, as coisas poderiam ser mais fluentes. Mas eu estou tentando ir no máximo de detalhe, e qualquer dúvida depois pode me procurar para discutir ou procurar o Gustavo, e o Gustavo pode tirar dúvidas de vocês também. Tchau também, né, tchau? Tchau. Tchau, de vez em quando dá uma cochilada, mas não tem que gravar aula de novo, não, né? Não. Correr, hoje vai correr esse risco. Gabriel, uma vez aconteceu tadinho do tchau que ele cochilou, e aí quando a gente foi ver a aula, ficou não andou. Aí eu tive que fazer uma aula de 3 horas e meia de novo. O patrão brigou, né, tchau? Então vamos lá, então, só para relembrar. Então nós estamos com essa definição, nós temos esse campo DMI, que é um campo tensorial de rank 2, e aí quando a gente trabalha esse campo através do seu rotacional, que é o G mini kappa, e propõe para esse G mini kappa esse tipo de lagrangiano, a gente está na chamada formulação de Calvin-Ramond, que deu para nós esse conjunto aqui de equações de campo. No VAR. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a fazer o paralelo que a gente faz com o Marx. O Marx é exatamente a mesma coisa. A Mi vira um F mini, meu lagrangiano é F mini ao quadrado, e as minhas equações de campo são dmi F mini igual a zero, que é a equação de Gauss no VAR, e a equação do dual, que é dmi F tio mini igual a zero. Aqui também nós temos a equação do dual, identidade de Bianchi. Então nós temos isso aqui. E aí é daqui que a gente tira as equações de Maxwell, né? dmi F mini me dá a equação de Gauss e a equação de Ampère-Maxwell. E a equação do dual me dá Faraday-Lentz e Gauss do magnetismo. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos investigar quem são os campos que saem daqui. Então, da mesma forma que lá a gente pega o AMI, né, e define, a gente define a componente zero dele é o campo, é o potencial elétrico e o potencial magnético, potencial escalar e o potencial magnético. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Só que dmi é um tensor. Então ele tem duas categorias de componente. Ele tem a componente B0I, pode ter uma temporal e uma espacial, ou as duas espaciais. Tem 6 componentes independentes aqui, 3 aqui e mais 3 aqui. Então vamos dizer que a gente faça, vamos associar isso a potenciais, da mesma forma que o A0 é o potencial escalar sobre C e o AI é o potencial vetor magnético, vamos pegar a mesma coisa aqui, vamos dizer que esse carinha aqui, vamos associar, que isso aqui tem uma natureza vetorial, então vou associar esse objeto aqui a um vetor euclidiano que eu vou chamar de um potencial, vou chamar de X. Vamos chamar esse quadro vetor aqui, esse objeto aqui, 0i em cima, vai me dar as componentes do vetor euclidiano. X1 é B01, X2 é B02 e X3 é B03. E aqui, esse objeto aqui também é um vetor, eu posso, se quiser, baixar esses dois índices aqui. E aí a gente já sabe que isso aqui a gente pode escrever em função de um dual. Isso aqui eu posso escrever como IJK e vamos chamar aqui de um objeto YK. Estou colocando essa flechinha para indicar o vetor euclidiano. Então B12 é o Y3, B23 é o Y1 e B31 é o Y2. Então eu tenho dois potenciais vetoriais. Eu não tenho um potencial escalar e um potencial vetorial. Diferentemente então de Maxwell, né? Esse campo ele guarda dois potenciais vetoriais. E aí vamos tirar os gêmeos. Vamos tirar agora, que seriam
Daqui a gente tira o campo elétrico e o campo magnético. F0i e Fj. Aqui nós temos um G. G' e K. Então, eu vou poder ter um índice temporal e dois índices espaciais, por exemplo. Eu posso ter a componente G0 e J e depois posso ter a componente G e JK. O que eu posso extrair daqui. Da mesma forma que lá com o Maxwell a gente fez, eu tinha o F mini, eu tirava o F0i, que eu identificava como campo elétrico, e o Fj, que eu identificava como campo magnético. Opa, aqui nós estamos fazendo a mesma coisa. Então, vou ver quem é o meu G0 e J. G0 e J, nós sabemos a definição, né? D0, BJ, mais DI, BJ0, mais DJ, D0I. Então, vamos lá. G0 e J, essa componente aqui, do tensor de intensidade de campo, ela vai ser 1 sobre C, DDT, que é derivada em relação a x0, né, do B e J. Mas quem é o B e J? É F e J, K e YK. JK, YK. Nosso Y euclidiano. Esse objeto aqui, ó, mais DI, BJ0. Observe o seguinte. Esse objeto que está definido em cima, ele é o vetor euclidiano. Agora aqui eu tenho BJ0. BJ0 é menos BJ0. Isso aqui é o espaço unipósito. Se eu quiser comparar com esse objeto aqui, eu posso pensar assim. Esse objeto aqui está no espaço unipósito. Então eu posso abaixar o índice 0 sem troca de sinal. Mas quando eu abaixar o índice 1, eu troco de sinal. Então significa que esse tensor, se ele foi definido como sendo esse vetor euclidiano dessa forma, a forma covariante dele vai pegar o menos vetor euclidiano. Então esse cara aqui vai ser menos B0J, porque esse aqui é antissimétrico. Então isso aqui eu posso escrever como sendo DI de menos B0J. Mas menos B0J é o mais XJ. Então isso aqui fica DI XJ. Agora, XY é euclidiano. E aqui é a mesma coisa, ó. B0i embaixo é menos o xi. Então isso aqui vai ficar menos BJ do xi. Vou escrever aqui do lado. Então a gente ficou com o seguinte: G0 e J é 1 sobre, vou botar aqui, F e JK, 1 sobre C DDT do YK. E depois, ó, essa combinação aqui nada mais é do que o rotacional. Isso aqui é epsilon I JK rotacional de X componente K. Né? Mas agora, ó, esse objeto aqui, G0 e J, ele é antissimétrico em J. Então eu posso escrever ele como dual. Se ele é antissimétrico em J, eu posso escrever isso aqui como sendo epsilon IJK vezes, vamos chamar aqui alguma coisa K. Então o que a gente pode pensar que quando a gente vai no campo de Maxwell, a gente identifica esses objetos aqui como campos elétricos e magnéticos, né? Esse campo aqui tem esse rotacional e tem esse derivada temporal. No campo elétrico, o campo elétrico é menos gradiente de φ menos 1 sobre menos dAdt. Na verdade ele é 1, ele tem um φ sobre C aqui, tem 1 sobre C. Então a gente poderia, já que eu tenho uma derivada temporal e uma derivada espacial no campo elétrico através do gradiente, aqui no rotacional, eu vou identificar isso como uma espécie, vamos dizer assim, um análogo do campo elétrico. Vamos chamar isso aqui, em analogia com o campo elétrico, vamos chamar isso aqui de um campo elétrico EK. Como se fosse, estou definindo o que seria o campo elétrico associado, uma espécie de campo elétrico associado a esse tal de Raman. Então eu teria que esse E pequeno, ele satisfaz a essa, ele é isso aqui, ele é 1 sobre C, vamos dizer, rotacional de X, mais 1 sobre C
DDT do Y. Né? Vou colocar assim. Se eu quiser também, para uma questão de uniformidade, eu posso, isso aqui é uma definição, eu poderia definir esse objeto aqui, da mesma forma como a gente faz lá, né? A gente define a componente A0 é o φ sobre C, eu poderia definir esse cara aqui como sendo x sobre C, só para a questão de ficar mais homogêneo. Então eu vou chamar esse B0 aqui x sobre C. Então aqui vai ficar x sobre C e aqui vai ficar x sobre C, que vai só para uma definição. Porque a dimensão a gente acerta em função da definição. Então aqui tem 1 sobre C. Então nós estamos vendo o seguinte, eu estou escrevendo meu campo, que então eu vou só para não perder a convenção, nós definimos os potenciais dessa forma, então isso aqui é o análogo do φ e isso aqui é o análogo do A. E aqui são os análogos do F mini. Então eu estou tirando agora as componentes do F mini. Aí eu identifiquei o que é uma componente temporal, a gente identifica com o campo elétrico. O que é puramente espacial, a gente identifica com o campo magnético. Então vamos tentar identificar o que seria o campo magnético de Calvin-Ramon a partir daqui. Então só para guardar, para apagar isso aqui. A gente guardar tudo, daqui a pouco vai escrever as equações do tipo Max, só para não perder as convenções. Então nós estamos dizendo que o nosso G0 e J, que eu defini como sendo epsilon e JK, é K, ou seja, seria o meu campo elétrico, e nós estamos definindo o que seria essa espécie de campo elétrico, é K, nós estamos definindo que esse campo elétrico ele é gradiente rotacional de x, aí é 1 sobre C, rotacional de x, mais 1 sobre C de YDT. Então isso aqui seria uma espécie de um campo elétrico aqui de Calvin-Ramon, vamos colocar assim. E vamos pegar agora o setor magnético. Fazer a mesma coisa para o G e JK. Então a gente vai pegar uma componente puramente espacial, em analogia com o campo de Marx, a gente vai dizer que a componente puramente espacial do field strength é o campo magnético. Eu vou pegar agora o G e JK. Então, G e JK está aqui, isso aqui é DI, DJK, mais DJ, DKI, mais DK, DJ. Vamos usar aqui a nossa definição. Quem é BJK? BJK, foi isso que é epsilon J L DI do YL. Aqui vai ficar epsilon K IL DJ YL. E aqui vai ficar epsilon I JL DK YL. E eu vou dizer, vou querer associar esse objeto aqui ao meu objeto que eu vou chamar de campo magnético B pequeno, como a gente faz lá com Marx. Só que lá em Marx a gente faz assim: o epsilon J é menos epsilon I J e a componente K do campo magnético. Puramente espacial. Então tá. Então agora, essa equação aqui tem aquele epsilon JK livre, eu posso contrair toda essa equação com o epsilon de JK. Então epsilon JK vezes epsilon JK dá 6 vezes D. Depois, epsilon JK vezes epsilon JKL dá 2 vezes delta de E. Então vai ficar divergindo 2 vezes divergência de Y. O segundo termo vai ficar 2 vezes divergência de Y, mais 2 vezes divergência de Y, então vai ficar 6. Então, o que a gente está definindo como uma espécie de campo magnético, nesse caso, é a divergência desse potencial. Vamos colocar aqui. Então, a gente definiu assim: G, I, J, K, foi definido como epsilon de JK, e um escalar aqui que eu estou chamando de escalar magnético. E onde esse escalar magnético nada mais é do que a divergência do Y.
Então a gente conseguiu, está tentando trazer para mais próximo possível de Maxwell a descrição desse campo de rank 2 anticinético. Então, quer dizer, ele saiu de um vetor, eu depois vou comentar, depois vamos comentar a simetria de Leite, não abrir essa discussão. Mas, por enquanto, só montando o básico do básico. Né? Então, chegamos a esse conjunto. Agora, as equações tipo Maxwell, para esse caso, o que são as equações de Cauchy-Riemann? São essas aqui. Dmi no vácuo. Gmi kappa igual a 0 e Dmi GTI igual a 0. Vamos tirar logo quem são as componentes do dual, para a gente poder já colocar aqui, né? Apagar isso aqui. Que a gente já fica com tudo pronto. Então, quem é o G til 0? O G til 0 é 1/6 de epsilon 0, alfa, beta, gama, de alfa, beta, gama. É a definição do dual. Né? O dual é isso aqui. Então, vou pegar a componente 0. Que para essa equação, que eu conheço os jeitos. Então, eu conheço essa equação aqui. Mas eu tenho que calcular o objetivo a partir do jeito. Então, eu vou pegar o G til 0. 1/6 de epsilon 0. Se esse índice é 0, esses índices naturalmente têm que ser espaciais, perdão. Eu sei que só pode ser G e J. Então isso aqui é 1/6. Então nós já sabemos que o epsilon 0 e JK embaixo, no espaço de Minkowski, é menos o epsilon euclidiano. Então o espaço euclidiano. E o G e JK em cima é o G e JK embaixo, mas eu estou descendo 3 índices espaciais. Então eu tenho outro sinal menos. Então os menos se cancelam. Mas agora eu sei que o G e JK embaixo é o epsilon JKB. O campo magnético está aqui. Então isso aqui é menos epsilon e JKB. Então menos se cancela. Epsilon e JK está 6, vai cancelar esse 6. Então o G til 0 é o B. Então, vou botar aqui. O B é igual ao G til 0. Então, a componente do dual. E aí agora vamos pegar a parte espacial. Então a parte espacial está aqui. Então isso aqui vai ficar 1/6 do epsilon I. Aí vamos lá. Alfa, beta, gama. G til, alfa, beta, gama. Então isso aqui, se esse índice aqui é espacial, esse pode ser temporal. Esses dois espaciais. Ou esse vai ser temporal. Posso escrever essa equação assim, 1/6 de epsilon I 0. Se esse é temporal, esses dois aqui só podem ser espaciais. Então, G til 0 JK. Mais 1/6 epsilon I. Agora, o espacial, o temporal pode ser esse. Então, esse aqui vai ser espacial 0 JK, G til J0K. E depois a terceira possibilidade é o índice gama ser o temporal. Então, mais 1/6 de epsilon I JK 0 G til I JK 0. Então é claro que a gente consegue ver que todos esses três termos são iguais. Só remanejando isso, botando tudo nessa configuração aqui, se for o caso, né? Botando tudo nessa configuração aqui, como a gente quiser, eu posso jogar esse 0 aqui para trás, vai ficar IJK0, vai ficar igualzinho esse termo aqui. Isso aqui é antissimétrico, isso aqui é antissimétrico. Aqui é a mesma coisa. Eu posso botar esse 0 aqui e esse 0 aqui. Então esses três termos são idênticos. Aí então vai dar tudo esse termo aqui 3 vezes. Então deixa eu botar, vai ficar um fator meio, 3/6 vai ficar um fator meio. Aí aqui nós temos o epsilon IJK0 e aqui o G til JK0. Aí passando para o espaço de Minkowski, né? Quer dizer, passando para o espaço euclidiano, esse 0 aqui eu posso transladar ele para cá, vai ficar 0 e JK. Mas aí vai pegar um sinal menos por causa das três permutações. E esse cara aqui eu posso descer os dois, JK0, claro, sem trocar de sinal. E aí posso botar G til 0 JK. Né? Esse aqui é G, perdão. É G.
JK. E aí nós já sabemos, ó, G0 JK é epsilon J K L campo elétrico componente L. Aí esse cara aqui, ó, menos epsilon e JK, isso aqui é, esse objeto aqui é menos o epsilon euclidiano. Então isso aqui vai ficar mais o epsilon euclidiano. Isso aqui é epsilon e JK. Então, epsilon e JK, epsilon JKL dá 2 vezes delta de L. 2 cancela com 2, então isso aqui vai ficar exatamente a componente I do campo elétrico. Então a gente pode dizer que o campo elétrico, esse campo elétrico aqui, está associado à componente I do dual. Componente I embaixo, adjetivo I embaixo. Perfeito. Então vamos lá, então, vamos escrever as equações agora. Então agora vamos abrir essa equação. Essa equação aqui tem esse índice está contraído, esses dois índices estão livres. Então eu posso pegar, por exemplo, Ni igual a 0, capa espacial. A gente pega esse índice aqui espacial. Então essa minha equação vai ficar dmi G Mi 0 K. Então tudo agora temporal espacial. Então esse cara aqui vai ser, se eu pegar a componente 0 aqui, isso aqui vai dar automaticamente 0. Então esse aqui só vai ter componente espacial. Então isso aqui vai pegar DI do GI 0K igual a 0. Eu escolhi, isso aqui eu estou escolhendo. Como esses dois índices são livres, eu vou pegar um temporal e um espacial e os dois depois espaciais. Mas não posso pegar os dois temporais porque isso é de cinema. Então eu peguei um temporal e um espacial. Quando eu peguei esse temporal aqui, automaticamente esse índice aqui só pode ser espacial. E aí a gente pode descer isso aqui. Isso aqui é DI menos GI 0K. Eu desci dois índices espaciais. Mas aí esse sinal menos é inconsequente, por causa do zero, e também quando eu trocar isso aqui, o sinal menos que apareceria aqui também é inconsequente. Então eu tenho DI do G0 e J. G0 e K. Mas G0 e K é epsilon e JK. Isso aqui é epsilon e K L E. Usando essa definição aqui, ó. E aí isso aqui está claro para nós, que esse S aqui é constante, isso aqui, ó, esse K é, isso aqui é epsilon, K, e L é menos um sinal, né? Que é irrelevante nesse caso, epsilon, K e L, DI, L igual a 0. Então isso aqui é o que? Isso aqui é a Késima componente do rotacional de L. Então a primeira equação que a gente ganha daqui seria o análogo da equação de Gauss, né? Então se eu pegar Ni temporal e o índice K grego espacial, então essa equação aqui está me dando que o rotacional de E é igual a 0. No Gauss. Então seria o análogo da equação de Gauss, divergência de E de Gauss, né? Igual a 0, nesse caso é o rotacional do E do Calvin-Ramon, o campo elétrico do Calvin-Ramon, o tipo de campo elétrico é que tem um rotacional 0. Não tem divergência, a equação de Gauss é essa. Não estamos colocando corrente ainda. Muito bem. Primeiro, agora vamos pegar as duas componentes espaciais aqui. Então, se eu pegar as duas componentes espaciais, eu vou ter DI, GI e J igual a 0. Então isso aqui, se essas duas componentes são espaciais, essa aqui pode ser temporal e essa aqui pode ser espacial. Então seria o análogo da equação de Ampère-Maxwell. Então vou lá, esse cara aqui vai descer tudo direitinho, vai ficar D0, G0 e J, sem troca de sinal. Esse cara aqui troca os três índices espaciais, menos DK, GK e J, igual a 0. D0 é 1 sobre C, DDT. E G0 e J é epsilon e JK, DK menos DK. Agora, GK e J está aqui, ó. GK e J é epsilon, K e J dele.
organizar esse zero IJK, eu posso passar esse K para cá, ó. K IJ é a mesma coisa que IJK. E claro, eu posso multiplicar essa equação toda por F de JK, que vai dar um 6, ou seja, esse F desaparece. Posso fatorar esse F. E aí eu ganho essa equação aqui, como se fosse o gradiente de V, seria o análogo de Ampère Max. Então, se eu pegar Mi igual a I, K igual a J, eu peguei os dois índices espaciais, né? Então, isso aqui deu para nós, o gradiente de V é igual a 1 sobre C, seria o caso tipo corrente de deslocamento, né? Seria, como lá tem o campo magnético, é um vetor, eu tenho rotacional de B igual a 1 sobre C dt. Aqui o meu campo magnético é um escalar. Então, essas seriam as equações que teriam fonte, porque são as equações que vêm daqui. Essas aqui são identidades, são as identidades de Bianchi, elas vão dar sempre para nós equações homogêneas. Vamos ver o que sai daí, é uma única equação. No caso de Maxwell, eu tenho dmi f to mini, então eu tenho uma equação temporal e uma espacial. Aqui não, a equação é escalar. A identidade Bianchi é escalar, então não tenho que tirar, mas eu não posso escolher componente, já está tudo fixado para mim, né? D0, G til 0, mais DI, G til I. Então, esse zero aqui pode ter dessa zero, e esse I aqui dessa menos I. Então, isso aqui é 1 sobre C ddt. Quem é o G til 0? A gente já tinha visto, o G til 0 é o B. Menos DI. E o G til I é o próprio campo elétrico. Menos o G til I é o campo elétrico. É o próprio, né? O sinal está certo. Então a gente tinha uma equação aqui que é divergência de E igual a 1 sobre C ddt. Seria o análogo da equação de Faraday-Lenz. Então, o meu campo é, em vez de ter rotacional de E igual a menos dvdt, aqui eu tenho 1 sobre C ddt. Certo, né? Eu identifiquei isso tudo aqui no meu E. Bom, então, isso aqui. Então, nós chegamos já às equações. Basicamente, as equações de campo são essas aí. Então, essas aqui seriam as equações homogêneas. Então, aqui eu teria as equações tipo Gauss, Ampère Max, e aqui eu não tenho, vamos dizer, uma equação de Gauss para o magnetismo, porque o campo magnético é um escalar. Então, eu não posso tirar a divergência do escalar. Teria. E o do escalar, quer dizer, se eu tenho um escalar, a única coisa que eu posso tirar do escalar é o gradiente. Então já me sobra essa equação aqui. Eu já tirei o gradiente do V através da equação de Faraday-Lenz. Mas o campo elétrico não, o campo elétrico é um vetor. Então, de um vetor, eu posso tomar a divergência e posso tomar o rotacional. A informação do rotacional está aqui e a informação da divergência está aqui. Então, fica bom para você. Se eu nem vou fazer, eu vou pedir para vocês trabalharem, quem quiser fazer uma tarefa simples para a próxima aula, é só para ilustrar vocês, é mostrar que essas equações aqui satisfazem equações de campo, quer dizer, que o campo elétrico, como no caso de Max, o campo elétrico satisfaz uma equação de propagação do vácuo, o campo magnético também satisfaz uma equação de propagação do vácuo. Tem a equação, né, de onda para o campo E e para o campo B. Vocês podem mostrar também que nós temos a equação de onda dos potenciais x e y. Então, Lambertiano de x é igual a 0, Lambertiano de y também é igual a 0. Não vou fazer também, vocês podem fazer, é tirar a equação do transporte de energia e momento. Tirar a equação que me dá, vamos dizer, a conservação da energia do momento transportado pela radiação. ddt, da densidade de energia, mais divergência do vetor de Point. Vocês vão tirar a equação de continuidade para a energia. Vocês devem mostrar alguma coisa aí, calculando aí, mas deve dar alguma coisa do tipo 1 meio de E ao quadrado, mais 1 meio, pode ser que tenha um fator aí de C, mas seria alguma coisa desse tipo. E o vetor de Point
ele deve dar alguma coisa do tipo E vezes B. Então vocês podem tirar a equação de conservação da energia. No fundo é multiplicar essa equação aqui escalarmente por E, multiplicar essa equação escalarmente por B e depois usar a informação dessa equação. Então vocês podem tirar o transporte de energia e momento, né? Então verificar então que essa onda, vetor de Ponte, ele dá a direção de propagação da onda. Então essa onda deve ser uma onda longitudinal, porque o campo elétrico ele deve estar ao longo da direção de propagação. Vocês podem estudar essa onda, estudar uma onda plana monocromática, que seja a solução dessa equação. A gente já sabe que E e B satisfazem essa equação. A relação de dispersão é ômega igual a módulo de kappa vezes C. Então a gente pode pegar uma solução de onda plana, dizer que eu tenho um campo elétrico E, que é um E0, pela cosseno de kx menos ômega t, vou colocar assim, e um B, que é um B0, cosseno de kx menos ômega t. A gente vê que essas duas soluções aqui fecham essas equações, né? Porque aqui o rotacional, aqui essa equação, quando eu derivar o cosseno vira seno, quando eu derivar o cosseno vira seno, quando eu derivar o cosseno vira seno, quando eu derivar o cosseno vira seno. Então eu posso sempre ter essa equação que vai me dizer, vai mostrar para nós qual é a relação entre o E e o B, como lá no caso do campo eletromagnético, né? Campo elétrico, módulo C vezes módulo de B. A gente vai ver que a onda, aqui vocês estão observando uma coisa diferente. Quando eu fizer o rotacional aqui, eu vou ter que kappa vetor é zero. Então, o meu campo elétrico ele tem que estar na direção da propagação. O que já foi antecipado aqui pelo vetor de Point. Então, essa onda deve ser uma onda longitudinal. Eu não tenho propagação, eu não tenho plano, e o campo B é um escalar. Então, aqui eu tenho, ó, kappa escalar kappa escalar é zero é igual à derivada temporal do B. Então, eu tenho meu kappa está ao longo da direção do E. Aqui está me dizendo que está ao longo da direção, porque kappa vetor é zero. E essa equação que está me dizendo que o gradiente, quer dizer, kappa vetor vezes B0 é igual a ômega vezes E0. Então, realmente, o campo E está na direção de propagação, então essa é uma onda que se propaga, vamos dizer, ao longo da direção kappa. E o meu campo elétrico, ele vibra nessa direção. Então essa onda aí, né? O campo elétrico está na mesma direção. Então essa onda é uma onda longitudinal. É o famoso fóton longitudinal. Só que ele não gosta do carro, não. Uma fóton longitudinal com seu grupo. Vocês já sabem, né? Todos nós sabemos. Então, mas tá lá. Tem uma maneira de produzir um fóton, né? Seria um fóton, vamos dizer assim, escuro, né? Dark fóton, né? Então a gente pode tirar as equações, quer dizer, faz todo aquilo que a gente faz com as equações de base. Se alguém quiser, pode calcular o campo, né, gerado de alguma forma, botar uma fonte aqui, calcular o campo gerado por uma carga pontiforme. Nesse caso eu não vou ter carga, né? A minha fonte aqui é uma fonte vetorial e aqui é uma fonte vetorial, não tem fonte escalar nesse caso. Então, se nós... Oi? Tarefa fazer o Jackson. Isso. Tirar os multipolos, isso. Tarefa não recomendada. Isso, tarefa não recomendada aqui para nós, não refazer o Jackson. Mas se quiser, tem um material para refazer. Deixa eu ver o que mais que a gente pode pedir aí, né? O que seria o análogo do monopolo magnético? Então, tarefas assim, seria o análogo do monopolo magnético. Então, são tarefas, né? O que seria, eu não quero fixar muito em cima disso, que eu quero agora levar na próxima aula, estudar as simetrias e aí passar para o Cauchy Ramon ligado com o mar. Então, o que seria o análogo do monopolo magnético? Nesse caso, vamos dizer, monopolo magnético de Cauchy Ramon. Seria uma pergunta. A outra pergunta, qual seria a versão própria do Cauchy Ramon? Como seria a versão tipo Proca do Cauchy Ramon? Aqui vocês podem ter uma surpresa bem grande. Se vocês colocarem uma massa, a gente está vendo o seguinte: esse campo aqui de Cauchy Ramon, ele na verdade é um campo de natureza escalar. Por quê? O que é um campo de natureza escalar?
O que caracteriza o campo eletromagnético? Ele é um campo de natureza vetorial, porque a onda se propaga com os campos E e D vibrando no plano ortogonal na direção de propagação. Mas eu tenho um vetor aqui, quem me fixa, se eu sei o E, e sei a propagação, eu sei o B, ou vice-versa. Se eu sei o B e a propagação, eu sei o E. Então eu preciso de um vetor bidimensional para descrever a configuração em cada instante. Nesse caso aqui, se a gente olhar para essa equação aqui, tirar, usando um espaço de Fourier, o gradiente B, o gradiente desse cosseno aqui é um K, menos de sinal, coisas assim, mas vai ter assim, um K B0. Substituir isso aqui. E do lado direito, eu vou ter derivada temporal, vai ser menos ômega, a derivada do cosseno é menos C. Bom, vai ter um menos aqui, mas basicamente vai ser um ômega sobre C é zero. Então, o que eu estou observando é que o meu campo elétrico, ele é fixado pelo escalar magnético. Se eu souber a direção de propagação e o escalar magnético, eu tiro o campo elétrico. Então, o meu campo, o que é o vetor nesse caso, ele está claro, é um vetor longitudinal. Então, se ele é um vetor longitudinal, tudo está fixado por esse escalar. Então, essa onda, na verdade, não é uma onda vetorial. Eu não tenho um plano, quer dizer, o meu campo se propaga nessa direção, a minha onda se propaga nessa direção, o meu campo elétrico vibra nessa mesma direção. Então, eu determino a configuração do campo elétrico sabendo o escalar magnético e sabendo a propagação, o vetor de onda. Com isso eu tiro esse vetor. Então esse vetor, ele vamos dizer assim, ele é supérfluo, né? Ele é no sentido de que basta um escalar basta o escalar, a direção de propagação, para fixar esse vetor. Então, isso dá esse caráter, vamos dizer assim, longitudinal para essa onda. Então, na verdade, essa onda está descrevendo um spin zero. Ela é uma onda escalar, no sentido de que basta um escalar para definir o problema. Quer dizer, eu uso um tensor, os potenciais estão dentro de um tensor de rank 2, mas a dinâmica é que me faz. Então, vocês podem perguntar, para onde foram os dois spins 1? Eu tinha uma proliferação de dois spins 1. No final de tudo, me sobrou um spin 0. Por quê? Nós abordamos ainda a questão da simetria. A simetria vai elucidar isso para a gente. Mas as próprias equações de movimento, ela diz que a dinâmica desse problema, ela reduziu dois spins 1 a um spin 0. Agora, se vocês colocarem massa, fizerem um análogo das equações de Broca aí, quer dizer, colocar aqui alguma coisa, um M2 aqui, pegar o potencial associado, ó, seria o potencial X aqui, e aqui, o único jeito para colocar Broca, eu teria que colocar, o único jeito de colocar a massa seria aqui e aqui. Então, a versão Broca. Agora aqui eu tenho, botaria aqui uma massa com um outro potencial, que isso aqui é um vetor. Então, eu queria que vocês construíssem a versão Broca disso aqui. Claro, a versão Broca é colocar um termo de massa aqui, um termo de massa aqui, mas saber se aqui vai o X ou vai o Y, aqui vai o X ou vai o Y, quem vai aonde. Fazer a versão Broca e verificar o seguinte, quando esse campo adquire massa, diferentemente do campo de Marx. No caso do campo de Marx, o fóton tem spin 1. Quando o fóton se torna fóton de Broca, ele mantém o spin. Aqui, o campo de Calderon, ele usa um tensor, mas ele descreve quantum da radiação. Se eu for fazer a interpretação onda-partícula, eu estou associando esse campo a uma partícula de spin 0. Eu não preciso de nenhum spin, porque basta a direção de propagação para me fixar tudo. Então a onda não tem uma polarização interna. Mas o que é interessante desse, que eu queria que vocês entendessem nessa tarefa, é que colocando a massa de Broca, esse campo adquire spin. Então a onda vai deixar de ser uma onda de spin 0 e vai passar a ser uma onda de spin 1. Então eu queria só que vocês percebessem isso, que às vezes a introdução da massa, ela mexe também com o spin. Por quê? Entender isso, não é uma coincidência, né? Está ligado ao grupo de Poincaré. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar as simetrias, que nós não trabalhamos ainda, as simetrias do campo de Calderon, e vamos entender por que as simetrias são cruciais, por que tem todo esse jogo de spin 1 virar spin 0, é por conta das simetrias.
Se vocês trabalharem a tarefa própria, vocês vão já estar preparados para a discussão que a gente vai ter, por que a introdução da massa mexe no X1, e depois nós vamos ligar Calvi Ramon e vamos mostrar que esse Calvi Ramon, ele é uma partícula escalar. Se ele é uma partícula escalar, ele pode se associar ao fóton. Da mesma forma que o Higgs é um escalar e se associa ao máximo para dar massa ao fóton, aqui o Calvi Ramon também é um escalar. Calvi Ramon não próprio, né? Não Calvi Ramon próprio, Calvi Ramon genuíno. Ele é um escalar, no fundo ele é uma onda escalar. Essa onda escalar, ela pode se incorporar à onda transversa do fóton. Então, o escalar de Calvi Ramon acoplado com eletromagnetismo pode me produzir uma onda longitudinal. Ela vai me trazer a parte longitudinal que o fóton de Maxwell não tem. Então, quando você pega o fóton de Maxwell e introduz nele uma parte longitudinal, você ganha 3 graus de liberdade. Então, o fóton adquire massa. Então, a gente vai ver na próxima aula que o campo de Calvi Ramon, ele pode ser aquela parte longitudinal que o campo de Maxwell precisa para ter massa. E sem violar a simetria de Gauge. Não eu preciso colocar Maxwell próprio. Eu vou fazer uma formulação de um fóton massivo em parte longitudinal, sem termo de troca, mas usando o Calvi Ramon. É claro, o plot pelo último capítulo, aliás, a novela do Zé Ronaldo vai acabar em segunda. Ontem eu corri tanto, cheguei lá, foi só, vai acabar segunda-feira. Tem mais um capítulo assim. Então esse aqui é o próximo capítulo, na próxima semana, se Deus quiser, a gente trabalha isso aí, coloca Maxwell Calvi Ramon. Eu queria, se você puder, Ruga, se você puder dar um plá de 40 minutos sobre aquele caso que você fez de Deni, a parte longitudinal. Lembra que você calculou um potencial? Só para dar um plá. Não, eu fiz, mas eu confesso que não cheguei a explorar muito sobre a teoria, não. Então eu vou explorar um pouco, mas se você quiser complementar, você complementa. Tá, você vê onde você... A única coisa que eu fiz foi calcular o potencial, né? Então tá, pelo menos você mostra a resposta do potencial para nós aqui, né? Na próxima aula. Então, se Deus quiser, semana que vem, né?